Começa agora mais um GeniaCast e hoje eu tô com um convidado aqui especial, o Marcelo da Novacon, uma empresa de contabilidade. A Novacon já é uma empresa que está com a gente há muito tempo. A gente já se conhece aí há quase 2 décadas, né, Marcelo? Aproximadamente. Tempinho já de longa data já. E hoje eu convidei o Marcelo aqui para a gente bater um papo sobre contabilidade de um modo geral. É um assunto que tem muita coisa para ser falada, né? Um assunto que não tem rende bons papos. O Marcelo está aqui para nos ajudar nesse processo. E além de bons papos, pode render bons frutos para a empresa, tá? Isso aí. Para o empresário em geral, tá? A gente vai conversar bastante coisa sobre diversos assuntos. Legal. Marcelão, cara, me fala um pouco como que você começou, como começou a Novacon. Eu confesso que eu sei, né? Sou seu cliente há não sei quantos anos, cara. Na Novacon começou primeiramente com o Marcelo sendo funcionário de um escritório de contabilidade na cidade. Legal. Trabalhei 12 anos num grande escritório. A partir daí, alcei voo sozinho, fiz uma parceria com meus irmãos, tá? E criamos o escritório Ideal Contabilidade. Com o passar do tempo, eu achei melhor alçar voo sozinho. Aí, em 2006, eu montei Nova Contabilidade, juntamente com a minha esposa, né? E eu, atualmente com os meus filhos também. Legal, que legal. Quanto tempo tá no mercado? No mercado, Nova Contabilidade desde 2006, mas eu já atuo na área há mais de 30 anos. Caraca. 30 anos não são 30 dias, como diz. Justamente, né? É legal, né? Porque eu acho assim que é importante. As empresas que elas têm muito tempo de mercado, né, cara? Ela dá para você uma chancela. Então, tudo aquilo que é bom é provado no tempo. Ao mesmo tempo, também, o mundo é tão frenético e rápido que você também, se tiver uma empresa de 30 anos e não se adaptar, ferrou também, né? Não, sem dúvida. As mudanças que aconteceram na contabilidade, pelo fato de eu trabalhar mais de 30 anos, eu trabalhei com máquina de contabilidade. Eu fazia cópia em gelatina, né, em livro diário em gelatina. E como que é isso aí? Como assim? Era um livro, a contabilidade era feita numa ficha tríplice e a primeira folha era ela copiativa. Então você tinha que jogar isso para um livro diário, você copiava com gelatina ou com água. Sem brincadeira. Eram livros de seda, que eram livros fiscais da época, né? Então a gente trabalhou com um pouco de tudo. Legal. E depois, com a vinda do computador, foi agilizando mais ainda. A obrigação de se fazer mais rápido, ela aconteceu por causa do computador. Então, se você fazia uma contabilidade em uma semana, você tinha que fazer 10 contabilidades em uma semana com o computador. Então, isso fez a gente também adquirir muita experiência, né, em relação ao desenvolvimento da contabilidade. E ainda é muito burocrático, Marcelo? Porque eu acho que esse é um ponto que todo empresário pensa, né? Contabilidade é um negócio muito burocrático. É algo muito... Cara, tipo, pensa em contabilidade já me dá arrepio. Sim. Né? Mas ainda é muito burocrático? É muito burocrático. E existem prazos para tudo, tá? Dentro das esferas federal, estadual e municipal. Como a informática, então, agilizou muitos processos, mas você também tem que estar atento, porque a legislação também ela muda frequentemente, tá? E você tem que se adaptar a isso, e essa adaptação se dá com auxílio de consultorias, né? Para você conseguir atender. O empresário em si, ele não tem noção do que a contabilidade faz, tá? Então, quer dizer, alguns empresários chegam a dizer que um escritório de contabilidade preenche guia, manda o imposto para ele, mas depende do escritório para N coisas, tá? Então, realmente, as mudanças foram muito grandes e tem muita coisa para se fazer. É muito louco, né? Que quando você pensa assim, pô, eu tô há 30 anos no mercado, né? Você pega assim, empresa que é muito tradicional, é muito legal, mas tem empresa tradicional também que, cara, parou no tempo. Sem dúvida. Né? Tem aquele cheirinho de sucata, sabe? Sim, cheirinho de naftalina. Exatamente, cheira a naftalina. E ao mesmo tempo, cara, quando você une essa questão da tradição, dos 30 anos, tal, isso, aquilo, e você coloca com toda a questão de modernização dos processos, né? Conseguir estar ao lado do empresário de uma forma que ele entenda que você é estratégico, que ele entenda que você é muito mais do que o enviador de guias, né? Sim. Aí eu acho que tá o grande ponto da contabilidade, né? Então, como que é a contabilidade, Marcelo? Qual que é a importância dela para o empresário? Porque eu acho que esse é o principal fator, assim. Qual que é a importância do cara entender que a contabilidade ela não é só simplesmente uma parte integrante do processo? Cara, ela é muito mais do que isso. Tá, podemos
fazer uma relação com o dia a dia da pessoa física. A família, ela dentro da família, ela tem uma contabilidade. Muito resumida, muito simplista, mas ela tem uma contabilidade. Ela não pode gastar mais do que ela ganha, tá? Para pagar todas as dívidas que ela tem, água, luz, telefone, compra disso, compra daquilo, alimentação. Então, você leva isso para a contabilidade da empresa. É a mesma coisa. Eu tenho que ter controles de tudo, tá? E bem controlado, porque senão você perde a condição de gerir bem a empresa. E a contabilidade faz esse trabalho, tá? Lógico, depende muito do cliente do retorno de informação dele, tá? Então, se ele não nos passa a informação, fica difícil de você fazer um bom controle. Mas a gente preza para que o cliente envie a documentação, envie informações, para que a gente possa demonstrar a realidade do que acontece com a empresa dele. E essa demonstração que se faz vai ser muito útil para ele, para geração de renda, para captação de recurso, junto a bancos, junto a instituições, né? Que depende basicamente do escritório de contabilidade, essas informações. Então, é uma parceria. Empresa-contador, tá? Se não houver essa parceria, é o entregador de guia. Entendi. E quando você fala nessa questão da parceria, Marcelo, eu percebo que assim, também as empresas, elas têm muito... Elas pensam que a responsabilidade da empresa é do contador, né? Acontece muito isso também. Sim. Percebe que, não, isso aí é responsabilidade do contador. Mas não é. É uma corresponsabilidade do contador, mas tem muito mais a ver do jeito que você monta a sua estratégia financeira, o jeito que faz ali, o jeito que você organiza a administração da empresa, assim por diante, né? Então, a responsabilidade ela é dividida, tá? Se um empresário ele faz uma operação ilegal, o contador ele tem obrigação de lei de informar essa operação ilegal, tá? Uma fraude, um desvio, alguma coisa, é essa obrigação legal do contador, porque ele é corresponsável, tá? Graças a Deus isso nunca aconteceu, tá? Com a nossa clientela, mas isso acontece aí fora. Você vê algumas coisas absurdas, empresas faturando 1 milhão por mês e não tendo 10 mil, 100 mil de nota. Então, quer dizer, e o contador é o responsável por isso também, porque ele sabe a movimentação financeira. Então, o empresário, ele tem que estar sempre atento em ouvir o contador, tá? As solicitações. Nós mandamos comunicação para a clientela a cada 2, 3 meses pedindo documentação contábil, documentação fiscal. Fiscal é mensal, né? Mas a contábil é a cada 2, 3 meses. E tem cliente que manda uma vez por ano. Então, você deixa de ter uma informação, uma base de dados, uma demonstração, um balancete, onde ele possa usar como benefício dele para alguma coisa. Ele só vai mandar no final do ano, tá? Então, aí quebra a perna da gente também, porque não dá para fazer milagre, né? Entendeu? O que é um balancete, na prática, assim? Porque a gente começa a falar assim, balancete, eu, como empresário, que às vezes não entendo a necessidade de algo contábil da melhor forma possível, balancete, eu já penso numa balança, uma balança pequenininha que eu vou ter que ter no meu negócio, dando um exemplo esdrúxulo, ok. Mas assim, de forma não técnica, o que seria o balancete? Então, é difícil também passar para o empresário isso. Balancete, demonstração de resultado, demonstração de lucros e perdas, tá? O balancete ele é um resumo, tá? A contabilidade. O balancete é uma peça contábil. Tá. A contabilidade é um resumo das informações da empresa. Informações trabalhistas, informações fiscais, informações financeiras, tá? Isso se resume de acordo com as normas de contabilidade. Você tem uma forma de lançamento disso, tá? E ali você vai ter demonstração do caixa, de estoque, de bancos, de aplicações, de investimentos. É um raio-x. É um raio-x, tá? Então, você com o balancete, tá? Que no final do ano ele vira balanço, tá? Você vai ver o esqueleto financeiro da empresa, tá? E é em cima disso que tem que se trabalhar as questões de captação de crédito e tudo mais, como eu falei no começo. Tem um problema o cara não fazer o balancete? Por exemplo, cara, eu não faço balancete da minha empresa. O que pode acontecer? Pode não acontecer nada, porque a legislação, ela prevê para as empresas, para algumas determinadas empresas tributadas no Simples Nacional, por exemplo, ela desobriga a contabilidade, tá? Ela obriga a fazer um livro caixa, tá? Que tecnicamente vai dar o mesmo trabalho. Nós, da Novacom, a gente optou por fazer contabilidade de todos os clientes,
tá? Justamente para você ter a possibilidade de utilizar alguns benefícios que a contabilidade traz. Vou dar um exemplo claro. Se eu faço a contabilidade da empresa, demonstro resultado positivo e eu tenho um lucro, tá? E eu tenho um caixa, eu posso distribuir lucro para o sócio isento de imposto de renda. Um lucro maior do que se eu não tivesse contabilidade. Entendi. Então, é aí que tem algumas pegadinhas que são boas para o cliente, tá? Mas isso depende de toda a informação estar presente no escritório para a gente fazer a contabilidade. Entendi. Tá? Entendeu? Então, esse é um dos pontos cruciais da contabilidade. Mas a maioria dos, pelo menos que a gente tem conhecimento, que a gente capta a empresa, e a empresa chega no escritório, tem contabilidade? Não, meu contador não fazia. Aí é de cada um. A legislação não obriga. Tá. Mas assim, a gente começou falando que o contador ele é alguém estratégico dentro da empresa, né? Então, beleza, o governo não obriga. Então, por obrigação, ok e tal. Mas, cara, se eu não tenho um raio-x na minha empresa, como é que eu vou saber onde tá os problemas dela e as oportunidades também? ele não vai saber. E o que eu vejo é que o contador ele poderia ser uma peça estratégica dentro da empresa, uma peça-chave, certo? Sim. Porque assim, pô, se eu tô ali lado a lado do meu contador e vendo todas as informações e recebo esse balancete, eu consigo, através dele, junto com as minhas rotinas administrativas, ter uma tomada de decisão muito mais assertiva, né? Com certeza, com certeza. Mas, infelizmente, o empresário, ele não se atenta muito para isso. Ele só vai ter a preocupação quando de uma necessidade específica. Preciso financiar um veículo. Preciso financiar uma compra de uma máquina. Tá? Aí, o cara me pediu balanço, balancete, declaração. Aí você tem que correr atrás, tá? Mas como a gente já tem a contabilidade encaminhada, fica mais fácil. Agora, se é aquele cliente que não manda documentação, você fica travado. Porque daí não tem como você fazer. Até você consegue fazer retroativamente um trabalho, mas não vai demonstrar a realidade do negócio. Por quê? Porque atrasou, tem muita coisa que se esquece. Entendi. Entendeu? Mas na prática, assim, Marcelo, para o pessoal entender, como que seria legal uma dobradinha com você? Por exemplo, putz, cara, o balancete você deveria enviar as informações on demand, ou gastou tal coisa, já enviar, fazer um fechamento semanal, mensal, qual que seria o ideal? A contabilidade, ela difere um pouco da parte fiscal e trabalhista. Fiscal e trabalhista eu gero as guias de INSS, Fundo de Garantia, Olerites, é mensal. Então eu tenho um prazo para entregar. Então fechou o mês, até o dia 5 eu tenho que estar com o Olerite na mão para o cliente pagar o funcionário. A parte fiscal, eu tenho um prazo para pagamento do imposto. Então é competência. Mês 3 eu pago no mês 4. Eu tenho prazo para entregar a guia de pagamento. Claro. A contabilidade, eu já tenho um pouco mais de tempo, porque ela não é... Eu não tenho que apresentar a contabilidade mensal para o fisco. Entendi. Tá? Então, eu posso... normalmente, eu dependo de extratos bancários, que demora para o banco mandar ou para o cliente mandar. Então, eu tenho aí um prazo de 2 a 3 meses. Então, janeiro eu fecho em começo de março, começo de abril. Tá? Eu tenho aí um prazo de 2, 3 meses para apresentar. E isso vai fazer com que a gente... na cobrança dessa documentação, você cria o hábito do cliente mandar o documento. Fechou um mês, ele deveria mandar o documento. Tá? A gente tem uma rotina de trabalho lá, de malotes, onde o cliente fechou o mês até o dia 10, 15, ele manda a documentação, a gente retira o malote, deixa um outro malote vazio e ele vai fazendo isso aí. Mas tem aquele cliente que não manda. Não é afeito a isso, então não tem como. Tá? Você tem que trabalhar de acordo com a possibilidade. Mas você tem alguma dica para dar para os empresários? Tipo assim, vai juntando... sabe o que? A Carol me fala um negócio, minha esposa, que ela fala assim, comprou roupa, você não vai, tira a etiqueta, deixa em cima da cama e depois joga a etiqueta no lixo, né? Tá. Senão você tem 2 trabalhos. Você tirou, cara, já tira a etiqueta, já joga no lixo. Joga. Tipo, e às vezes eu percebo que nas empresas acontece muito isso, assim, cara, eu vou fazer alguma coisa, aí depois eu faço isso, depois eu deixo para colocar esse item, depois eu organizo aquilo ali e tal. E aí muitas vezes você perde, porque você é engolido pela operação, e cara, você não volta lá para fazer aquilo, né? Você não volta para jogar a etiqueta depois no lixo, porque você tem uma série de coisas para poder fazer. Tipo, você teria alguma dica para dar, por exemplo, cara, eu tô aqui no dia a dia, então fui lá, fiz alguma compra, né? Tive ali alguma despesa, alguma coisa. Tipo, sei lá, eu já deixo o meu financeiro já preparado para ter alguma coisa para fazer nesse sentido ou não?
Temos uma possibilidade de trabalho com a clientela de organização financeira e administrativa, tá? O grande dilema desse trabalho que a gente pode executar é que o empresário, ele é comprador, vendedor, entregador, cobrador, ele faz tudo. Então, ele não tem tempo de tirar a etiqueta e jogar fora. Entendi. Tá? O grande problema da Usa a roupa com a etiqueta. Justamente, alguns casos até assim. Não é nem tirar a etiqueta e deixar isso depois jogar, ele já usa com a etiqueta e acabou. Então, a grande maioria dos empresários, lógico, você tem algumas empresas de médio e grande porte, ela já tem uma estrutura, tem a parte administrativa, tem a parte financeira, então aí fica mais fácil, tá? Mas o pequeno, e vamos dizer assim, até um determinado médio empresário, ele faz um pouco de tudo, então ele não tem o tempo. É onde a gente está achando um filão de mercado que a gente pode estruturar essa situação para o cliente. Porque, veja bem, é difícil fazer? É difícil, mas não é impossível. Porque se você tiver a sua rotina bem definida, entendeu? Você vai na academia, não vai? Eu vou. Você tem um horário para ir. Então, eu também tenho meu horário. Meu horário é 5:30 da tarde. Eu vou na academia às 5:30 da tarde. Acabou. Eu não mudo mais. Que loucura. Eu tava pensando exatamente nesse exemplo, você deu o exemplo da academia. Eu acho até que você está estruturando esse novo filão de mercado, tal, que você está pegando, e para mim é muito parecido com a ideia da academia. É muito parecido. Se você ainda tem um personal trainer, cara, você sabe que você marcou o horário com o cara, você sabe que assim, ele não executa por você. Sim. Mas ele te orienta na execução, ele monta a sua estratégia de o que você tem que fazer. Ele vai te cobrar. E ele vai te cobrar, né? Indo ou não indo. Indo ou não indo. O cara vai te cobrar, exatamente. Eu acho muito legal essa ideia de você estar ali próximo do empresário nesse ponto, porque você gera no empresário essa questão de ter essa obrigação, né? De ter essa assessoria. Não falar obrigação, vou falar organização. É que tem hora que no meio da loucura, o bom é você ter uma obrigaçãozinha também, né? Se você tem uma obrigação, você se mexe, né? Sim. E o caso da academia é bem claro, dói no bolso. Entendeu? Então, é você ter essa possibilidade de orientar e auxiliar o cliente e ajudar o cliente a se organizar. Entendeu? Ele estando bem, o escritório vai estar bem. Esse que é o pensamento nosso. Então, trazer um trabalho para eles onde fiquem satisfeitos, tá? Consigam chegar naquela meta que eles têm, e aí também seriam indicadores do escritório para terceiros. Legal. Entendeu? Que é o que a gente... Entendeu? Porque, logicamente, eu vou indicar a Gênia para todos os meus clientes. Por quê? Porque eu tenho um trabalho... Ele me faz um trabalho bem feito, tudo que eu precisei foi atendido, entendeu? Resposta rápida. E é isso que vale, entendeu? Porque hoje em dia também tem esse lado, né? A resposta rápida do assunto. Às vezes eu não tenho a resposta no momento, mas eu tenho que dar um feedback pro cara e falar, ó, amanhã eu te respondo, semana que vem eu te respondo. Entendi. Entendeu? A base do atendimento hoje em dia é assim, né? Isso que você falou é muito interessante, porque a base do atendimento cara, eu não tenho a resposta para a sua dúvida, mas eu te respondi rápido que eu vou atrás da resposta. Sim, né? sem dúvida. E aí a gente às vezes quer estruturar o setor de atendimento muito nisso, né? Não, a gente já tem que ter todas as respostas, tem que responder rápido o cliente. Às vezes o cliente quer uma atenção rápida. Justamente. Não uma solução rápida. É óbvio, né? Eu costumo brincar que você tem aquelas 3 fases, né? 4 fases, na verdade. Você tem num pronto-socorro uma rotina de emergência, urgência, né? E você tem a questão dos protocolos ali normais, né? Então, consultas normais. O que a gente não consegue muitas vezes identificar é a diferença entre emergente e urgente. O urgente, o cara tá com febre. Ele precisa ser atendido rápido, mas ele não vai morrer. Sim. Né? Emergência. Não é uma emergência. Agora, uma emergência, se você não atender, o cara morre. Ele chegou com a cabeça aberta lá. Cara, se você não atender, ele vai morrer. Né? E muitas vezes no atendimento a gente não consegue identificar isso também. Sim. O cliente, às vezes, ele só precisa o quê? De um atendimento rápido, falar, entendi, você tá com febre, tá tudo certo. E aí vai Vou colocar você numa fila, tá? Vai da comunicação dele. Preciso de uma certidão negativa. Ok, vou emitir. Ah, mas eu tenho que mandar no banco hoje. Então ele omitiu uma informação. É que tem urgência que vira emergência, né? E normalmente, para clientela, tudo é emergência. Por quê? Pela falta de controle ou organização, ele esqueceu de pedir a certidão negativa 2 dias atrás. Aí, 2 dias depois, ele precisa daquilo para liberar o financiamento. Aí ele vai, puxa, eu preciso dela para agora. Quebra o galho para mim. A gente vai quebrar o galho se tiver tudo em ordem, né? Porque se não tiver em ordem, não tem como. Não tem como resolver também um problema, né? Que você não tem as informações, não consegue. Mas o foco nosso, a gente mudou um pouco o foco de responder o cliente imediatamente.
eu tenho um atendimento e no atendimento eu avalio se é urgente ou emergente, né? Sim. Tipo, é ali que eu sei, é uma coisa urgente, ou seja, eu preciso atender rápido também, né? Não é só a resposta. Mas o cliente não tá com a cabeça aberta, né? É diferente. Esse é o Agora, problema. quando há uma emergência, não tem o que fazer. E é difícil identificar esses pontos também, porque, como você disse, o cliente traz, mas também o que você vende é complexo. Você não pode dar uma resposta pro cara de qualquer forma, certo? Você tem uma resposta tua, enviesa a empresa por um lado, toma uma decisão errada, né? Então, nessa questão de atendimento, o que nós fizemos? Nós adotamos um sistema de atendimento, tá, que direciona para o setor específico. Porque às vezes tem muita coisa, vamos falar com o Marcelo, eu vou atender, tá? Mas não é comigo, é o departamento pessoal, tá? Então, eu direciono no departamento pessoal. Mas se ele liga no escritório, já vai cair no atendimento, onde você quer falar? No departamento pessoal, clica tal coisa. Já cai direto no departamento. Então, é uma forma de você agilizar. Não que eu não queira falar com o cliente, mas é uma forma até de agilizar ele. Porque, de repente, eu estou numa reunião, eu não posso atendê-lo. E daí, não respondi ele. Tá? Então, isso a gente também adotamos um sistema, tá? Para facilitar essa vida nossa. Entendeu? Porque eu acho que tem que ser, escritório de contabilidade tem que ser assim. Não só escritório, qualquer atividade, mas falando do meu negócio, eu tenho que atender bem o meu cliente. Sim. Ele tem que estar satisfeito. Tá? E é uma necessidade de mercado, né? Porque assim, o mercado ele tá cada dia mais complexo, cada dia mais competitivo, o cliente tem cada dia mais poder. Sim. Então, com a informação, Marcelo, você tá me dizendo um negócio, deixa eu procurar aqui na internet e ver se você tá me falando correto ou não. Essa competitividade que você falou, ela é salutar, é boa. Tem que ter concorrência. E algumas concorrências para nós são muito interessantes. Por exemplo, tem empresa de contabilidade online, tá? Que faz o serviço a um custo muito baixo, tá? Só que daí ele ganha no volume. Mas o atendimento é só via telefone ou WhatsApp. E isso, pela minha experiência, pela minha vivência em contabilidade, eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui, cara a cara com você. Entendeu? Se não estiver cara a cara, é diferente. Você quer falar com o Marcelo, tá? Na pior resposta, você vai falar também a própria natureza da dúvida também, né? A natureza da dúvida não cabe numa conversa automatizada. A natureza da dúvida é, dependendo do que você me responder, eu vou ter uma outra informação para te dar. Essa informação que eu te devolver, você vai ter outro ponto para colocar. Esse bate-bola aqui que vai fazer a solução chegar na sua mesmo. Então, nós já tivemos clientes que vieram de contabilidades digitais que reclamavam justamente disso. Eu não tenho acesso eu quero falar com a pessoa. Não posso ligar lá e falar com... Não, é atendimento tudo digital. Então, não que isso trocou de escritório. Ótimo. Então, a concorrência é boa. Para muitas pessoas, ela funciona. Por quê? Porque o cara emite uma nota no mês, é pouco trabalho, é só uma guia, não tem contabilidade. Mas aí tá. Entendeu? Aí que tá. Volta pro assunto do começo. O cara não enxerga o contador como estratégico. Justamente. Ele, emite uma nota no mês. Mas será que tá certo, né? Será que é a melhor forma? Justamente. Né? Como é que eu posso explorar melhor isso aqui para eu poder, né? Os desafios que eu tenho. Será que eu corro algum risco? Será que eu tô tomando algum risco? No dia que eu precisar de alguém com uma consultoria estratégica, o cara digital não vai entregar. É isso que a gente precisa colocar na cabeça do empresário, não do cliente. Do cliente a gente já colocou, tá? Do empresário, que ainda não está conosco ou que precisa de uma orientação, que não seja para nós, mas a gente vai orientar nesse formato, tá? E uma outra coisa que é muito importante, que a gente está começando a desenvolver, é a educação financeira, tá? Também voltando lá na família. A educação financeira é de casa. A gente aprendeu a tomar conta do dinheiro com o nosso pai, com a nossa mãe, falando, não pode gastar mais do que ganha, porque senão não sei o que e tal. E isso a gente aprendeu. Então, a gente vai focar também num outro aspecto de educação financeira para a empresa, tá? Porque é o principal, né? Sim. Se cuidar bem do dinheiro. Se tivesse que pensar assim, Marcelo, cara, você está atendendo um cliente de serviço e tivesse que dar algumas dicas contábeis para essa pessoa, o que você falaria? O cara está na sua frente, o que você falaria para o seu cliente, para esse empresário que ainda não é seu cliente, mas que ele precisaria ter um pouco da experiência do Marcelo em relação à parte contábil? O que ele deveria tomar cuidado? Cara, o que ele deveria ter de rotina? Como que deveria ser? Tem vários tipos de negócio, então tem comércio, indústria, mas pensando no cara de serviço, por exemplo. O que você coloca como atenção, assim, sabe? Pontos de atenção para esse empresário? Bom, o ponto principal é pagar o imposto. Esse é o ponto principal. Porque daí você já se livra de um problema, de uma eventual fiscalização, de uma eventual cobrança. Fiscalização, nem tanto, porque hoje em dia a fiscalização é tudo digital,
tá? Mas é a cobrança digital da Receita. Então, se você ficar devendo, impacta em necessidades futuras de crédito, a falta de pagamento de imposto impacta nisso. A orientação é justamente ter a administração, o que é empresa, faturamento de empresa, é na empresa, não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Entendi. Tá? Isso acontece muito, tá? E aí você pode ter um problema com a Receita Federal, por quê? Porque você, fazendo o desenho bem claro, eu faturei lá 50 mil no mês de serviço, paguei todas as minhas dívidas de pessoais com esse dinheiro, ok, porém não paguei meu imposto. A Receita pode em algum momento falar, aquele que você pagou lá foi lucro, e o lucro você não poderia distribuir porque está devendo imposto. Putz, Então, isso aí gera um... é um problemaço, entendeu? Então, 50 mil, nota emitida, não pagou imposto, mas usou o dinheiro, Entendi. entendeu? Então, esse é o ponto principal, pagar o imposto. A partir do momento que, lógico, você vai falar contador, falar para pagar imposto, mas não tem como. Todo empresário sabe, fez faturamento, vai ter que pagar imposto. Imposto, na verdade, faz parte da formação de preço, né? Sem dúvida. Imposto não é... Duas coisas que eu gosto de pagar, imposto e comissão. Se comissão vai estar vendendo, imposto é porque eu tô trabalhando. Aí eu não gosto de pagar imposto. A regra para mim, para todos os Justamente. iguais. Eu gostaria de pagar o caminhão de imposto. Consequentemente, estou faturando. Exatamente. Então, a orientação seria essa. Trabalhar o cliente para que faça a divisão administrativa, financeira, o que é empresa, o que é pessoa física. Pô, mas como é que eu faço aqui? Eu não tenho como, eu não consegui pagar o imposto, eu tenho que pagar as contas. Falar, você tem que segurar um dinheirinho, pagar o imposto primeiro, para você poder pagar a conta. Dever para o governo é o pior que você pode dever. Então, essa do serviço, empresa de serviço, esse é o fundamental. Tem até um mito, eu não sei se é mito ou se é verdade, que fala assim, quando uma empresa lá entra falar em falência, que não é mais esse termo técnico que se usa hoje, mas ela tem quando ela entra nesse processo, aí beleza, vamos bloquear os bens. O primeiro a ser pago é o governo, né? Não. Na recuperação judicial, a antiga concordata, a falência, hoje é recuperação judicial. Para uma empresa chegar nesse ponto, ela tem que dever muito, entendeu? E para bancos, para fornecedores e para quem quer que seja que ela deva, governos e tudo mais. Só que existem regras específicas. Eu tenho que ter um acordo de credores para poder... Eu quero pedir uma recuperação judicial. Eu tenho que ter um acordo dos credores que autorizem... Mas não para o cara que continua operando. Você fala, o cara que, faliu mesmo. O cara fechou as portas. O cara faliu, E se tiver alguma coisa ali, tipo, para recuperar de bens... O primeiro é funcionário. Primeiro é funcionário. Tá. Que vai tentar recuperar para funcionário. Tá. Aí depois vem as outras possibilidades. Fornecedor, receita, impostos, né? Bancos e tudo mais. Mas o primeiro, numa falência, é o funcionário. Mas independente de alguma coisa, paga o governo primeiro. Não, que é o que vai deixar o negócio funcionando, né? Entendeu? Deixa o negócio funcionando. De repente não é negócio, você fala assim, o contador falou para pagar imposto, mas não é eu que falei. O governo fala que tem que pagar imposto. Sim. Felizmente. Se ele é bem usado ou não, é outra história. Já não é problema nosso, né? Mas, entendeu? Então isso vai dar tranquilidade pro empresário organizar a vida dele. Entendi, entendeu? Entendi. Então assim, uma dica que você dá então é separe muito bem a pessoa física da jurídica. Cara, na verdade, deveria ser o básico, né? Sim. Deveria ser o básico. E outro ponto é a questão, então, de pagar imposto, né? Pague os impostos para a empresa continuar girando, né? Você tem que pagar para você ter a tranquilidade do segmento da sua vida. Entendi. Ok, aí eu vou ter dinheiro para fazer geração de recursos para pessoa física, para financiamentos, para outras coisas. Se eu não tiver isso, eu não adianta, porque eu travo, eu não consigo... Explica um pouquinho melhor essa questão da emissão de nota que gera menos despesas, né? Vai gerar receita, menos despesa, vai gerar lucro. E quando distribui lucro, eu não pago imposto. Porque eu vou te falar, eu conheço muito empresário que não sabe disso. O cara não sabe, cara, você tá pagando imposto de renda e uma série de coisas, tá? Perfeito. Cara, você não gera lucro, porque você não tá gerando lucro na tua empresa, a pessoa não sabe, cara, não tem noção disso. A maioria das vezes ele não sabe porque ele não tem a contabilidade. Entendi. Entendeu? Então começa aí. Primeiro passo. Ele não tem a contabilidade feita, tá? De acordo com as normas de contabilidade, com os livros diários, livro razão, tudo mais. Tá. Ele vai gerar recurso nesse formato. Fechou as contas, lançou todas as compras, todas as vendas, as despesas que aconteceram, o extrato bancário, folha de pagamento e tal, sempre chegou no resultado. Tá. Se o resultado for positivo, tá? Lucro. Se ele for negativo, é prejuízo. Prejuízo não tem como distribuir porque acabou.
E tendo lucro, eu tendo sobra de caixa, eu posso, desde que os impostos estejam recolhidos, Tá, tá? Eu posso fazer a distribuição para o sócio, entendi. entendeu? Aí eu vou bombar o imposto de renda da pessoa física dele. Tá. Esse é um outro aspecto que a gente tem que ver, Tá. tá? E daí ele vai ter dinheiro lá para fazer um financiamento, um veículo, um barco, uma casa, um apartamento, qualquer coisa. Mas daí ele não precisa pagar imposto de novo. Não precisa pagar, porque o Já- rendimento é isento. Entendi. O rendimento do lucro é isento, ele já pagou na hora que ele emitiu a nota. Sim, o governo está querendo mudar essa jogada, Tá, tá? Ele está querendo fazer com que o lucro seja tributado, tá. entendeu? Então, Aí você paga na hora que você emite a nota e ainda paga paga depois do depois. lucro. Então, Tá. só que isso é uma possibilidade que a gente vai analisar com o tempo aí se vai virar ou não. Eu acredito que não, entendeu? Porque isso impacta não só nós, os mortais, mas todo mundo, Sei. entendeu? Automaticamente mexeu num vespeiro que... Aí, Sim, a distribuição de lucro, ela na verdade, ela acaba sendo uma estratégia, né? Para muitas pessoas, sim, né? sem dúvida. Acabam, na verdade, conseguindo desta forma bastante isenção de imposto, inclusive, Sim. né? Então, pessoa e física. daí, tocando nesse assunto que a gente falou, de imposto de renda, pessoa física, eu oriento toda a minha clientela, até o cara que não faz imposto de renda, fala, ó, faça o imposto de renda, apareça para fiscalização, tá? Você tem possibilidade de geração de receita, tá? Eu posso fazer trabalhos pessoais, onde eu posso gerar receita, tá? Uhum. E eu tenho onde eu posso lançar aluguéis, posso lançar outras rendas, posso lançar o salário, mas eu falo para a pessoa aparecer para a Receita, ter o imposto de renda dela, numa eventual, financiamento, ela comprova a renda. Porque hoje em dia, muitos bancos falam assim, eu quero comprovar a renda, tem imposto de renda? Não. Me dá seus extratos bancários para mim ver a movimentação. Eu acho uma besteira o banco falar isso. Por quê? O extrato bancário vai demonstrar a entrada e a saída do dinheiro. Em verdade. Faz sentido. Demonstra que ele tem o dinheiro É guardado. verdade. Faz muito sentido. Então, a gente fala para a clientela, um outro exemplo que eu dou, por exemplo, a pessoa vai viajar, precisa de um visto, tá? E, obrigatoriamente, vai se exigir o imposto de renda da pessoa física dela. Tem uma boa também. Eu vou vender a empresa. Sim, sem dúvida. Como é que eu vou demonstrar exatamente Justamente. quanto a empresa vale, né? Então, nesse caso de vender a empresa, nós temos que voltar para a pessoa jurídica. Perfeito. Se ela estiver regulamentada, certinha, com todos os balanços feitos, os balancetes, a informação oficial, ótimo, você tem ali a informação para fazer o valuation da empresa, tá? Perfeito. Se você não tiver uma contabilidade, Como que você vai provar que a... entendeu? Aí você vai falar pro cara, viu, você quer comprar minha empresa, só que eu tenho um negócio por fora. Aí o cara... Tem que ser muito, tem que confiar muito em você, né? Não. Saber se você tá falando a verdade. Tem, não Só uma sei o que é. planilha aqui que organiza as Então. coisas. Mas esse número da planilha é real, não é, né? Justamente. Então, às vezes, muitos negócios deixam de acontecer por causa disso. Tá? Porque o cara não tem a firmeza do negócio. É que nem comprar um imóvel. Você vai vender um imóvel para mim, beleza. Só que você não falou que ele está alienado a um banco, que você tem uma dívida em tal lugar, por isso que pede aquele monte de cerdão, né? Entendeu? Então, quer dizer, você falou, não, quero vender imóvel. Quanto é? 500 pau. 500 mil eu consigo pagar. Aí vai tirar as capivara, vamos falar assim. Vai ter um monte de problema. Então, já tem que abrir o jogo direto. É verdade. Se você já tem tudo certo, vai te ajudar a ter clareza, né? Sim. Porque boa parte da tomada de decisão é clareza também. Sim. Se eu tenho clareza, meu, tá aqui, ó. É balancete, né? Balancete no final do ano, balanço e tal. Balanço é aquele balanço patrimonial? Sim. O que é o balanço patrimonial? Fala então pra gente aí. O balanço, ele basicamente é aquele balancete que você tem mensal, para análise mensal, ele vira um balanço no final do ano. Tudo que você demonstrou no balancete vai estar lá no balanço, resumido, agrupado em 12 meses. Então você tem as contas ativas, que são os bens e direitos, e o seu imobilizado, e as passivas, que são as obrigações e o capital social que você tem, lucros ou perdas. E a demonstração de resultado é o movimento do ano. Tudo que você teve de venda, compra, despesa, vai estar na demonstração, onde você demonstra receitas e despesas. Tá? Essas são as peças. Mas isso é você isso tem que fazer baseado nos documentos que eu estou enviando. Isso mesmo. Mas isso é você. Isso somos nós. Hoje está mais tranquilo de se fazer a contabilidade, porque muitas informações você já pega tudo via internet. Por exemplo, um extrato bancário. Consolida. Você pede um arquivo específico lá para o banco, ele te disponibiliza
esse arquivo já cai diretamente na contabilidade, tá? Já no plano de contas ele vai estar cadastrado e já joga. A mesma coisa as notas fiscais de compra e venda. Então, o serviço, por isso que eu falei no começo, quando eu fazia uma contabilidade em uma semana, eu tive que fazer 10 contabilidades com o computador na mesma semana. E realmente hoje está muito ágil, tá? Por isso que também fica difícil você falar assim, a empresa não tem contabilidade. Eu não consigo entender por que não se faz uma contabilidade. E eu faço a contabilidade até para justificar o meu honorário. Por quê? O meu honorário é composto pelo fiscal, pessoal, contabilidade e legal. Então, quer dizer, daqui a pouco o meu cliente vai fazer, mas você não faz minha contabilidade e cobra? Então não tem lógica. Entendeu? Verdade, faz muito sentido. Então essa questão do balanço, do balancete ficou mais claro, tá mais claro. Sim. Então, uma outra situação que a gente cria com a contabilidade é para o microempreendedor individual. Ele também é uma empresa, lógico, devido ao seu porte pequeno, mas ele também pode ter contabilidade, tá? E a gente criou um segmento no microempreendedor onde eu executo a contabilidade justamente para ter esse benefício da comprovação de renda por lei. Legal. Entendeu? Então, e tem uma procura, uma aceitação muito grande, uma procura grande por causa disso. Porque o pequeno empresário, também falando, ele compra, vende, entrega, faz tudo. Mais ainda do que do empresário maior. E ele precisa do auxílio. E a gente traz esse auxílio para ele. Entendeu? E na prática, como é que funciona essa questão do MEI, cara? É uma coisa que gera bastante dúvida, né, Marcelo? O MEI foi um projeto criado pelo governo para acabar com o autônomo. Tá? Foi muito bem-vindo, porque muita gente saiu da informalidade e veio pro microempreendedor, onde ele tem um limite de faturamento. Tá? Tem dois segmentos de MEI, que é o MEI regra geral e tem o MEI caminhoneiro, tem um faturamento separado. E você tem os limites de faturamento. Então, o MEI caminhoneiro é separado, isso? É separado. Tá? São dois tipos. O faturamento do MEI geral é 81 mil ano e do caminhoneiro, se eu não me engano, 251 mil, 244 mil, não lembro de cabeça. Tá? E daí você tem essa facilidade. Um dos pontos chaves que o governo criou aqui é comprovação de nota. Você tem dois tipos de faturamento. Com documento fiscal e sem documento fiscal. Que loucura. Então o MEI não necessariamente precisa emitir nota? Se for para pessoa física, não. Tá? Se for para pessoa jurídica, ele tem que fazer a emissão da nota. Normal, como uma empresa qualquer. Mas ele criou essa possibilidade de faturamento. Tem muita gente que presta serviço nesse segmento para pessoa física. A grande maioria é para pessoa física. Ele não tem ali como emitir uma nota para pessoa física. Ele não precisa. Ele não precisa. Pela lei, ele não precisa. Por exemplo, se o cara fatura 80 mil anos para a empresa e ele fatura mais 60 para a pessoa física, conta? Não, ele teria que ser. O limite é 80. Se ele emitisse 40 mil de nota para a pessoa jurídica, ele vai ter a nota comprovando. E ele vendeu mais 40 mil para a pessoa física. Então, o faturamento dele foi 80, mas ele só emitiu 40 mil de nota. Porque ele está... Mas os 80 é contabilizado como total da alíquota. Total, ele está coberto pela legislação. Não tem problema. Mas ele tem que ir lá com você e falar, eu vendi mais 40 mil pessoas. Aí a gente vai fazer a declaração com a informação dele. Na realidade, eu tenho que fazer mensalmente uma planilha do MEI. Dentro da legislação, tem a obrigação de você montar essa planilha. O faturamento, se for comercial, quanto ele comprou, as despesas que ele tem, uma contabilidade. Entendeu? E ajudou bastante, né, Marcelo? Muita gente saiu da informalidade, né? Sim. Só que o MEI, o único benefício que ele traz, basicamente, além da formalidade de geração de renda, que é possível, é a contribuição para a aposentadoria. Tá direito a uma aposentadoria somente por idade. Entendi. Não contabiliza como estivesse pagando imposto do INSS, isso? Não, já tem o INSS dentro do imposto, tá? Então, e dá direito a uma aposentadoria. E dá direito a um afastamento, a um auxílio maternidade, como funcionário ou dono de outra empresa. Tá? Então, tem muita gente. Segundo, pelas estimativas que a gente teve aqui, e tu deve contar com hoje quase 12 mil mês. É gente, né? 12, muita gente. Entendeu?
E daí, você trabalhando o MEI, você consegue descobrir outros filões de mercado. Tem muita gente que abre empresa e para, Entendi. tá? Aí o cara fica com aquele pepino vai resolver, entendeu? Então você tem que trabalhar isso aí também para baixar a empresa do cara. É onde a gente trabalha. Hoje está com uma empresa fechada, ele poderia fazer uma descida ali para MEI e resolver Sim, de forma mais simples. sim. Ou a própria empresa que está parada ser baixada. Porque em algum momento vai trazer problemas ao CPF do contribuinte, tá? Porque se você ficou 5 anos, 6 anos parado, você tinha obrigações dessa empresa a serem apresentadas, declarações anuais, tá? Você não apresentou. Então, o CPF está vinculado. Vai chegar um momento e falar, opa, CPF está com pendência. Aí, corre lá no escritório, pô, tô com problema no CPF. E o inverso, quando a hora tá na hora do cara sair do MEI pro Simples Nacional? Tá. Pro Simples Nacional? Não, o Simples Nacional, o MEI é Simples Nacional. Ah, é. Tá? Para ME. Normalmente isso acontece mais quando vai se exceder o faturamento. Então, você faturou mais de 81 mil, você já tem uma obrigação de sair do Simples Nacional. E daí você tem que se transformar, sair do Simples Nacional, sair do MEI. E daí você tem que se transformar em microempresa, tá? As inscrições continuam as mesmas, mas você tem que fazer uma alteração de contrato, tá? Você passa a ter que ter um contrato novo. Tá? Então, existe essa migração. E passa a ter um custo maior, tá? Esse custo, ele se resume no quê? Vai aumentar o custo de contabilidade, vai ter, obrigatoriamente, ter certificados digitais, vai ter que ter taxas de licença da prefeitura, tá? Então, o microempreendedor é muito vantajoso, porém ele restringe por causa do faturamento, tá? Quando você altera para ME, você passa a ter custos... Obrigatoriedades maiores também. Né? Obrigações de informação. No MEI, a declaração é uma vez por ano. No ME, ela é mensal, tá? Então, por isso que o custo da contabilidade aumenta, tá? Só que a gente leva do MEI para ME é o mesmo formato. Faz contabilidade, faz apuração, acompanha a folha de pagamento se tiver. O MEI pode ter um funcionário, entendeu? Então, pode ter um funcionário. Legal. O máximo é um, tá? Então, vai mudar a forma de trabalho. E o total de faturamento da ME é qual mesmo? Da ME vai até 360 mil. Mês, né? Ano. Da ME é 360 mil. Tá, legal. E daí você tem o segmento da EPP, empresa de pequeno porte, que o faturamento limite é 4.800 na Receita Federal e 3.200 no Estado e Prefeitura. Tá, entendi. Não, legal, bacana. 3.200, não, 3.600. Tá, 3.600, legal. E aí o cara consegue, até inclusive aquela questão que você estava falando do imposto já ser cobrado da fonte depois da distribuição de lucro, aquilo você estava falando de Simples Nacional, né? Não, as empresas no presumido também. A regra é a mesma. A regra é a mesma, tá? Você tem condição. Só que muda isso? O lucro real, normalmente a empresa que é no lucro real, ela paga impostos diferenciados, tá? Ela paga sobre lucro, tá? Então, tem aquele pensamento empresário. Se eu tiver lucro no lucro real, eu vou pagar imposto, mas não adianta eu querer distribuir lucro. Então, ele quer pagar o menos possível de imposto, tá? Porque o lucro real, o nome já diz, receita menos despesa. Prejuízo não paga imposto. Eu pago 2 impostos, imposto de renda e contribuição, tá? Mas eu pago PIS e COFINS em uma forma de cálculo diferenciada, tá? Então eu tenho que ver, se eu tiver prejuízo no ano, eu não pago nada. Se eu tiver lucro no ano, eu vou pagar, tá? E aí tem variações de pagamento mensal do imposto. É uma regra diferente de legislação. E aí também tem a questão dos próprios tributos trabalhistas que mudam em cada uma dessas classificações também, né? O trabalhista no Simples Nacional é mais barato, porque você não tem um custo adicional de 28%, tá? Você paga 28% a menos. No presumido, no real, você tem esses encargos, tá? A mais, tá? Então, hoje, aproximadamente, no Simples Nacional, o custo de um funcionário, ele chega a 32%. Entendi. Tá? E no presumido, ele dobra, ele vai para 60%. Entendi. Quando fala 32, já... 13º, férias, encargos trabalhistas e previdenciários, tá?
cara paga lá 5 mil reais para um funcionário, no Simples Nacional, mais 32%. Sim. Conta básica. E se ele separar esse dinheiro por mês, quando chegar na dispensa do funcionário, ele tá com o funcionário pago. Entendi. Entendeu? Quando tá no lucro real presumido, aí acrescenta uns 28%. Acrescenta, custa 64%. Praticamente 64%, né? Entendi. Ah, legal. É muito louco, né? Porque se você parar pra analisar, você tá falando de várias coisas ali, o que me vem na cabeça, né? A função de um contador dentro do negócio. E olha como os empresários terceirizam isso. Sim. E também as próprias contabilidades precisam se reinventar, que é o teu caso, né? A gente fala em marketing que a gente tem os 4 P's, né? Produto, preço, praça e promoção. Então, toda vez que a gente está ajustando esse marketing mix aqui, esses 4 P's, primeiro a gente tem que pensar no produto. Ou seja, o que eu estou oferecendo para o meu mercado? Tá. E aí depois você vê o preço, quanto você vai cobrar por aquilo, para a ação onde você vai vender. E no fim você pensa na promoção, ou seja, na divulgação disso para o mercado. Geralmente o pessoal pula. O pessoal, nem pensa direito no produto, já quer ir direto para divulgação. Tá. E esquece dessa jogada, né? E a gente fala muito hoje de oferta. Como é que a minha oferta é irresistível para o mercado? E aí onde está a oferta? Está justamente no calibramento desses pontos, né? Quando eu vejo você falando assim, cara, você vê que a contabilidade ela poderia ter uma roupagem diferente. Sim. Ela poderia ter uma cara diferente, uma cara muito mais de consultoria, de assessoria, né? De estar ao lado do empresário, que daria essa questão de uma oferta muito melhor para o segmento até do que simplesmente o jeito que o empresário olha. Porque o jeito que o empresário olha um contador hoje é muito enviesado no sentido que, o meu contador é aquele cara que emite a nota. Mas por quê? Porque às vezes o contador também não se porta. Então, né? Sem dúvida, mas veja bem, eu falo para o meu cliente o seguinte: contabilidade não é despesa, é investimento. Eu foco nisso daí. Por quê? Porque é muito fácil o cara falar, pô, a última pessoa que ele paga de despesa da empresa é o contador. Só que é o inverso, porque é o contador que dá credibilidade à empresa dele também. O próprio empresário dá credibilidade, mas o contador auxilia. Então, não é despesa, é investimento. E você tem que estar sempre batendo nessa tecla. Entendeu? Por quê? Mas o que eu tô querendo dizer não é nem que a função contábil atual está errada, mas talvez a roupagem. Sim. A forma do cliente verificar e olhar para o contador como uma peça fundamental para o negócio, muito mais do que uma obrigação. Sim. Então, de tudo que a gente conversou, que foi pouco ainda da contabilidade, a maioria dos empresários não tem conhecimento dessa informação. Exato. Entendeu? Então, tem particularidades. Por exemplo, uma empresa comprou um veículo, tá? Uma empresa no Simples Nacional comprou um veículo e revendeu esse veículo em 6 meses. Tem uma tributação sobre isso diferente. Aí o cliente fala, pô, mas eu não sabia disso. Eu falei, mas é tipo de coisa? Então, é tipo de coisa. Depois de vender, tem depreciação. Isso, tem ganho de capital e tudo mais. Mas no caso do Simples, a empresa, mesmo não sendo de comércio de veículos, ela não poderia ter vendido o veículo nesse sentido. Entendeu? Então, são particularidades. Só que você não tem condição de falar tudo para o cliente que pode acontecer. É muita variável. É muita variável. Cara, senta aí, vou te falar tudo. É o caso, mudança do MEI para ME. Vai pagar a taxa de licença. Eu tenho que falar pro cara, ó, você não paga aqui, mas você vai pagar aqui. Entendeu? Então, é um monte de variável. Então, o teu mercado é o mercado de educação. Sim. E aí você tem que trabalhar aquele negócio. O cara compra, vende, entrega, faz tudo e tem que aprender a administrar também. Você tem que convencer ele que ele depende de você, ele precisa de você. Não é que ele depende, ele precisa. Tá? Um empresário brincando aqui, eu gosto de brincar de IC, né? IC faz a gente ser criativo. Existe a possibilidade de um empresário delegar 100% para o escritório contábil? Ele assumiu, o escritório assumiu um papel diferente na operação? Existe essa possibilidade? Existe, ele assumir tudo, emissão de nota, controle financeiro, existe essa possibilidade, entendeu? Tem que ser bem trabalhado, tá? E aí entra a seguinte situação, o empresário precisa contar todos os esqueletos que ele tem guardado no armário. Entendi. Porque senão, não dá. É um médico, né? Chegou no médico e falou, você tá com um problema? Não. Só tenho dor. Qual que é a origem dessa dor? Justamente, então ele tem que contar tudo. Porque daí é justamente uma parceria, entendeu? Dá para emissão de nota. A única coisa que a gente evita é controle de dinheiro. Porque isso não dá certo. Controle de dinheiro tem que ficar na mão dele.
entendeu? Mas é orientar planilhas, controles e tudo mais, entendeu? Para que ele possa ter a tranquilidade, tá? Mas sem mexer com dinheiro e ele tem que falar tudo. É porque às vezes, cara, só de você ter alguém de fora já ajuda tanto, né? Tem a seguinte situação, se você vai na casa de alguém, você vê um defeito que o cara não tá vendo. Uma vez eu fui no teatro, e aí era uma palestra de um ator que ele teve esclerose múltipla. Tá. E aí, palestra, cara, você ri e chora. Na mesma palestra, é uma peça de teatro, mas, cara, você ri e chora. E aí ele falou que ele começou a ter o problema, então ele começou a perder algumas coisas que ele tinha do dia a dia. Uma delas foi que ele passou a urinar de forma Incontinência. incontinência urinária. E aí, cara, ele falou que, acabou com a vida dele, foi agora, como é que eu faço, tal. Até que um amigo chegou pra ele e falou, cara, usa fralda. Aí ele falou, a verdade, eu não tinha pensado nisso, cara. Daí ele falou, cara, era a coisa mais gostosa da minha vida. Chegava no banco, a mulher falava comigo, eu tava lá, velho, urinando, ela nem sabia, cara. Teve uma vez que eu saí de lá e começou a chover, e tava tudo frio por fora, mas por dentro tava quente. O segredo da vida é você ter bons amigos. Porque os amigos te falam uma coisa que você é tão óbvio pro amigo, pra você não se martirizando, cara. Né? Ele fala, não, o segredo da vida é ter bons amigos. Vocês vão te falar coisas óbvias e que você não fala, como que eu não pensei nisso antes, cara? Muito louco. Só doido. É cômico, mas é real. Porque às vezes você tem um locador falando, cara, isso, aquilo, tal, você fala, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não me protegi disso? Por que eu não... Pra mim, isso aqui pode dar problema lá no futuro. Porque a gente só quer o trabalho de vocês depois que já deu problema, né? A gente deveria ter muito. Como assim? Muitas vezes o cara só vai atrás de uma forma mais estratégica do contador quando deu problema. Quando deu problema. Deveria, na verdade, ser o contrário, né? Sim. Mas tem muita gente também, tem muito cliente que vai bater papo. O cara quer ir lá, pô, Marcelo, eu tô com uma dúvida aqui, mas você sabe que não é a dúvida. Né? Ele fala, não, daí muda o assunto. Porque o empresário é uma vida solitária. Sim, sim. Vida cheio de BO, cheio de problema, é uma vida solitária. E como eu tô há muito tempo na área e já vi bastante coisa, eu adoro o que eu faço, tá? Eu nunca faltei do trabalho. Se tiver que tá com dor, vou trabalhar. Se não der, não vou. Peguei Covid e não fui trabalhar, mas trabalhei em casa, tá? Mas tudo bem. Então eu gosto. E eu gosto do relacionamento. Às vezes a gente bate de frente lá. Os meninos estão lá, viu, pai? Mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, não sei o que. Fala, olha, vamos pensar em fazer, mas tem o nosso jeito que eu tô tocando que tá dando certo. E de repente, para a juventude, para o mais novo, não deu certo, deixa de lado, tira o cara. Não é assim, às vezes o cara tá com algum problema, então tem muita parte psicológica nisso. Aí você tem que compreender. Então, o bate-papo com o cliente eu adoro, tá? O cliente vai lá, logicamente, você tem obrigações, tempo, não pode também ficar só batendo papo. Mas é interessante e faz muito parte do negócio. Entendeu? Aí eu falo do digital. O digital matou isso, cara. Entendeu? Você tá falando com o microfone. Né? Entendeu? Então fica complicado. E para mim é essa questão da contabilidade. É estar junto com o cliente, tá? Junto com ele na dificuldade. Legal. Se tivesse que dar uma dica para o empresário, o que você falaria para ele? Com esses 30 anos de experiência. Se deixar uma mensagem para os empresários, cara. É muito difícil agora de pensar alguma coisa, mas que o empresário é um batalhador, tá? Ele não deixa de brigar pelas coisas, tá? Apesar das dificuldades que a gente tem aí de mercado, de governo, que realmente tem. Isso não adianta eu falar porque tá. Mas o empresário, ele é batalhador. Então ele não pode desistir, tá? E se ele tiver a ponto de desistir, ele que converse com o seu contador, tá? Converse com outras pessoas para justamente aquele amigo que você falou que te deu a dica, né? Que deu uma dica, pô, não esperava o cara falar isso. É na conversa que você às vezes encontra a solução do problema, tá? Uma questão técnica, conversar com pessoas técnicas, mas conversar também às vezes com um amigo, porque ele vai te ajudar a encontrar um caminho. Você já tem um contador amigo? Sim, já. Principalmente o contador, porque normalmente o contador é amigo do cara. Aí eu sou da turma de contador pô, eu com 14 anos fiz Junqueira, tá? E de lá pra cá fui só, fiz o ensino médio, né? Era o ensino médio, era o curso técnico médio, entendeu? Então, desde aquela época, a gente sempre foi fazendo isso. Então, a minha turma de contabilidade é assim, é de conversar, de trocar ideia e tal.
E a gente tem que evoluir, tem que trazer a informática para dentro, tem que trazer a tecnologia para dentro, porque senão você fica para trás, entendeu? Mas não pode desistir. Como que a Novacom pode ajudar as empresas? O que ela presta de serviço? O que vocês fazem lá que pode ajudar os empresários? Hoje, o auxiliar o empresário, além de fazer a contabilidade, de fazer as demonstrações no dia a dia, o auxílio que a gente pode dar e está trabalhando para isso é captação de recursos. Porque o que manda para o cliente é captação de recursos. Aí hoje você tem muitos bancos, muitas ofertas de dinheiro. Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, bancos particulares, bancos estatais, cooperativas de crédito. Tá? Isso é uma coisa que está muito em alta hoje. Você consegue ajudar a empresária a pensar numa forma de captar recursos. Sim, uma forma. E o principal, nós temos a informação. Tá? Então, o startar disso é muito rápido. Tá? Tentar localizar para ele a fonte de recurso. Só que é o seguinte, não adianta nada você falar, vamos arranjar crédito em banco. Mas o cara está com um monte de problema. Não tem milagre a ser feito. Sim. Tá? Não tem milagre. Tá? Então, é esse trabalho que a gente faz. E um dos pontos altos que a gente está acompanhando é cooperativa de crédito, tá? Legal. Que são os bancos cooperados, né? Isso está muito em alta hoje em dia também. Que é mais uma possibilidade de obtenção de crédito. Você poderia até pensar em fazer um podcast só com uma cooperativa, né? Seria legal. Sim. Aqui explicar um pouco essa questão de como funciona o crédito, como que vocês podem ajudar, seria legal. Sim, nós temos parceria, tá? Legal. Com a Cicobi Aliança, tá? Nós podemos trocar ideia com eles, de repente, fazer alguma coisa. E eles têm uma coisa muito interessante, que é a questão da educação financeira. Legal. Tá? Aquilo que a gente falou, que a gente está começando a trabalhar com os clientes também. Bem legal. Entendeu? E você hoje tem além dessa questão da captação do crédito, que é um baita diferencial, o restante de todos os outros serviços contábeis, certo? Sim, serviços contábil fiscal, contábil, pessoal, legalização de empresas. Tá? Nós estamos partindo para um outro segmento que é legalização de obras, de imóveis. Tá? Tem o Guilherme lá do escritório que é advogado, né? Ele está começando a prospectar a área de inventários, holdings patrimoniais, entendeu? Então a gente está abrindo o leque porque essa questão de holding patrimonial ficou muito aflorada na época da pandemia. Sim. Muita gente morreu e não tinha nada ajustado em relação ao patrimônio. Ah, então foi um Deus nos acuda de inventário, muitos inventários feitos, muito dinheiro gasto, entendeu? Por causa disso. Ah, então a gente está vendo que esse segmento é interessante também, inventou essa questão. Tem que deixar tudo organizado. Justamente. Legal. E os tipos de empresa, tamanho de empresa, Marcelo, que você atende hoje? Você atende o MEI também, né? Eu atendo o MEI, eu atendo micro e pequena empresa, tá? Eu não atendo grande empresa, tá? Até porque uma grande empresa, a maioria das grandes empresas já tem uma estrutura própria, tá? E às vezes você fica refém, de repente você pega um grupo lá de 15 empresas para fazer, você monta a sua estrutura, você tem um honorário bacana, tal, aí o cara fala, eu vou sair porque eu vou montar próprio. Deixa na mão porque você não tem como suprir aquele pessoal que estava trabalhando lá, entendeu? Então, nós entendemos que não compensa, tá, o trabalho, até porque a concorrência é muito grande nesse, tá? A gente quer quer que a nossa base de pirâmide seja bem extensa. Marcelo, cara, queria te agradecer pelo papo. Obrigado, eu que agradeço. Uma aula de vários assuntos, eu sei que você pode ficar aqui falando várias outras. Muita coisa para falar. Muita coisa para falar, mas eu acho que foi muito legal, porque foi como um manual, assim. Para onde a pessoa, o que ela tem que pensar, né? Essa questão de balanço, balancete, a própria questão, do contador de uma forma mais estratégica, né? A questão da emissão de documento, se organizar para enviar esses documentos para o contador e tal, a questão do crédito que você falou agora no final. E muitas vezes a gente pensa no contador apenas como aquela pessoa realmente que emite as notas, tal, isso, aquilo, e que é muito aquém da realidade do mercado. Então eu queria te agradecer, valeu pelo tempo, pela disponibilidade de discutir com a gente um pouco, trazer sua experiência, seu know-how. Obrigado, eu que agradeço, tá? E nós já temos a nossa parceria, né? Contador, cliente, cliente, contador. E agora, agência de propaganda, cliente, cliente, agência de propaganda. Isso aí. Então vamos lá. Bom, obrigado para você que assistiu todo esse episódio aqui. E se você tiver qualquer dúvida de contabilidade, procure a Novacom, procure o Marcelo, ele tem lá toda a disponibilidade para tirar essas dúvidas para você. Se você precisar de marketing, qualquer dúvida também sobre marketing, procure a Gênia. Estaremos aqui à disposição também para sanar todas as dúvidas.